Reportagem especial sobre as tragédias familiares que abalaram a Paraíba nos últimos meses. Nós vamos falar sobre o caso Júlia. Lembram desse caso que teve ampla repercussão nos últimos dias? A adolescente de 13 anos que foi abusada sexualmente e assassinada pelo padrasto. Em outro caso, nós vamos abordar a morte do bebê José Henrique, que morreu após ser espancado pela mãe e o padrasto. A reportagem especial que mostra que o mal pode estar dentro de casa, você confere agora com David Martins. Acompanha. No dia 7 de abril, a garota de 13 anos desapareceu. O último momento que eu vi a Júlia foi na quarta-feira à noite, quando a gente chegou da igreja. Coloquei ela para dormir. De manhã, meu esposo saiu para trabalhar, umas 6h40 da manhã, viu que ela estava dormindo. Quando eu acordei às 9 horas da manhã, minha filha não estava em casa. Passamos a madrugada procurando a minha filha e até agora nada. Eu estou desesperada, minha filha é uma menina cristã, uma menina temente a Deus. A gente não entende como isso aconteceu. No dia 12, ela foi encontrada morta dentro de um poço. Não me perdoa! Quem disse onde o corpo estava foi Francisco. Na delegacia, ele confessou que matou a enteada e, na audiência de custódia, assumiu os abusos. Confessou formalmente na esfera policial a questão dos abusos sexuais que vinham ocorrendo já há cerca de 4 meses. Segundo ele, ocorreu 4 vezes, né? Inclusive, incluindo no dia do crime. Francisco chegou a participar das buscas e fazer apelos para a população ajudar a encontrar Júlia. Eu tentei falar, liguei, nada, só dava desligar o celular dela. A mãe dela falou pra mim por volta de 9h30, 10 horas. Eu saí de manhã e olhei, ela estava dormindo no quarto, com um baby doll vermelho. Muitas vezes uma criança demora até 1 ano para demonstrar os traumas de um abuso, né? Ela começa a ficar assustada, sobressaltada, fez um barulho na casa, ela já dá aquele susto, né? Ela começa a não querer estar sozinha na presença, ou quando aquela pessoa chega, ela não quer mais ficar junto daquela pessoa, ela já não faz mais as mesmas atividades, ou não tem mais o mesmo interesse que ela tinha pelas atividades, né? E infelizmente o maior número de abusadores são pessoas próximas à criança. Pai, padrastos, tios, vizinhos, né? Então é sempre bom ter esse cuidado de a criança vai ficar só com essa pessoa, como é que ela vai responder a isso, ou se ela for colocada para ficar só com uma pessoa específica, às vezes ela não quer ficar só com um homem, né? Quando já passou por uma situação de abuso. Então, estar alerta a esses sinais é super importante. E geralmente o abusador coloca na vítima uma percepção de culpa. Olha, foi você, ou então de medo. Se você disser, eu vou contar para sua mãe, ou a sua mãe vai sofrer. Então tem essas questões aí que é importante estar atento, porque infelizmente essas estatísticas, elas estão acontecendo, né, e de serem sempre pessoas, na maioria das vezes, pessoas próximas. A situação dessa família é ainda mais complicada. A mãe de Júlia dos Anjos vivia com Francisco há menos de 1 ano. Ela está grávida do suspeito. Segundo a especialista, essa mulher precisa de acompanhamento. É importante ela ter um acompanhamento psicológico intenso, né, intensivo, tanto pelo luto da criança quanto por essa percepção, né, desse companheiro que ela tinha, e para que ela consiga tanto emocionalmente estar bem, quanto criar essa criança sem que fique com esse fantasma de um pai que foi abusador e assassino, né, conseguir criar essa criança sem que ela carregue essa culpa. A mulher que chegou na UPA pedindo ajuda para o filho de 1 ano e 3 meses. Ela disse que ele caiu da cama. Com um estado de saúde grave, o bebê foi transferido para o Hospital de Trauma de João Pessoa por uma equipe do SAMU. Foram esses profissionais que suspeitaram e alertaram a polícia, dizendo que as lesões no corpo do menino não teriam sido provocadas por uma queda, e sim por possíveis agressões. Esse pequeno chegou aqui ao hospital já mostrando sinais de grave agressão e sinais de morte encefálica. Múltiplas lesões em todos os segmentos do corpo, no crânio, no rosto, no tórax, no abdômen, nos membros. Múltiplas lesões que são clássicas da criança agredida, da criança sacudida. No corpo do bebê foram encontradas marcas de queimaduras de cigarro. Realmente ela tinha diversas lesões
contundentes que foram praticadas em períodos distintos. Não era uma lesão, não era compatível com o histórico que a mãe tinha dito de uma queda, não era uma lesão recente, certo? Tinha lesões em vários estágios. A criança morreu. A mãe e o padrasto foram presos. Nem toda pessoa que se torna pai e mãe desenvolve um amor pela criança. A maioria sim, mas não todas. E muitas vezes essa pessoa, pai ou mãe, não se vê como tal e aí acaba jogando toda a culpa das suas não expectativas e não vivências de sonhos sobre a criança. Né? Ficou frustrado com alguma coisa, desconta na criança. Teve um problema no trabalho, desconta na criança. Então, geralmente, pessoas que são agressoras, elas têm históricos de terem sido agredidas. E se isso não é resolvido, tratado de uma forma correta, há uma tendência a se repetir, reproduzir a agressividade. A família sempre é tida como um lugar, e isso tem a ver com a idealização que a gente faz em torno da família, como lugar de proteção, de segurança e de formação, um lugar quase que modelado daquele sujeito social. E o que a gente está vendo na prática é que muitas vezes isso não acontece. E me parece que há um certo padrão nesse não acontecimento e isso causa muito espanto para as pessoas, mas não é espanto, digamos assim, para a sociologia, porque a gente já vem lidando com esses números, seja de feminicídio ou de violência contra a criança, que sempre estiveram aí e que estão aumentando, né? E que foram, inclusive, se agudizaram nessa pandemia. Então, não há espanto para a sociologia lidar com esses tipos de violência, e embora esses últimos casos na Paraíba possam ser muito díspares entre si, eles envolvem um padrão também, que é um padrão de violência doméstica que já está aí há muito tempo. Gerar o filho daquele que matou e estuprou um inocente. Viver atrás das grades suspeita de matar o próprio filho. Mães que vivem realidades diferentes, mas que tiveram a violência extrema em um lugar que está se tornando cada vez mais comum, dentro de casa. Tá vendo aí? Uma obra aí muito bem produzida pela nossa equipe, que retrata aí nessa série tragédias familiares, casos que repercutiram muito e que continuam repercutindo no nosso dia a dia. Que serve também de alerta para a gente ir se protegendo a cada dia, a cada momento dessas questões que geralmente a gente vê acontecer na casa dos outros e imagina que isso não acontecerá nunca na nossa casa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso é muito sério o que nós estamos tratando aí nessa série, tá certo? 12h52 agora, 12h52. Manda um abraço aqui pro pessoal do Alto Mateus, abraçar o pessoal de Tambaú.